Boa noite a todos. O tema realmente é muito interessante e muito importante para as nossas vidas. Valorização da vida, coragem e alegria de viver. Para desenvolver o tema, o que nós fizemos? Nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo os subsídios necessários para falarmos sobre a vida que deve ser vivida nos moldes cristãos. E também recorremos ao livro de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, para que a gente possa então ter esse estado de felicidade íntimo, de alegria, que precisamos fazer. Ter coragem, mas ter mais o quê? Fazer mais o quê? Então, a gente fez essa busca de subsídios e vamos lendo pequenos trechos do livro de Joana e do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente então consiga falar sobre essa temática tão necessária e tão atual nas nossas vidas. O primeiro trecho que eu vou ler e comentar logo em seguida. Caso sintam necessidade também, podem interagir, tá bom, pessoal? Então, no livro Dias Gloriosos, o que Joana fala para a gente sobre isso? O espírito experiencia a jornada carnal, a fim de desenvolver todos os valores que se encontram em germe. Por isso mesmo vinculado às fontes superiores de onde procede, que o inspiram e o animam em todas as vicissitudes que deve enfrentar e pelas quais passará inevitavelmente. Joana de Ângeles tem essa característica. É um espírito superior que tem uma capacidade muito grande de sintetizar e de se utilizar de palavras que ampliam, poucas palavras, mas palavras que ampliam muito o entendimento do assunto que ela está tratando. Então, ao ter feito essa pequena leitura de um único parágrafo do livro Dias Gloriosos, provavelmente a gente não consegue reter de pronto toda a mensagem que ela quis passar, mas aí a gente revisa os trechozinhos e a gente compreende melhor. É aquela técnica de você reler, marcar as partes que você acha mais importante, para você então assimilar, né, para você conseguir obter o conhecimento necessário e despertar na mensagem que ela busca nas entrelinhas. Então, quando a gente está falando aqui de jornada carnal, todos nós estamos nela, pacificado esse ponto. E essa jornada que nós estamos vivenciando, essa caminhada, é individual, mas é também coletiva. Quando a gente fala aqui alegria de viver, nós somos mais felizes ao fazermos o bem. Todos nós sentimos esse sentimento que nós temos de reconhecimento por termos recebido o bem e por fazermos o bem, nos traz felicidade. Então essa jornada ela tem que ser com a ajuda mútua que nós deveremos prestar uns aos outros. Certamente não há outro caminho de evolução que não seja esse. A caridade é a filha predileta do amor. Ao sermos caridosos, nós estaremos fazendo o bem, estaremos também tendo conosco um sentimento de felicidade. Então essa jornada, quando bem vivida, quando percorrida nos moldes cristãos que Jesus nos ensina, sentiremos brotar dentro de nós a felicidade, que é uma felicidade duradoura. Qualquer outra alegria que o mundo pode nos oferecer é uma alegria passageira, mas a felicidade perene e duradoura nós obteremos algum dia quando nos tornarmos espíritos superiores. E o bonito disso é justamente a jornada. E a jornada carnal é parte da caminhada. E ela fala também dos valores que se encontram em germe dentro de nós todos. Todos nós, filhos de Deus, somos criaturas, o Pai, o Criador. Tudo que o Pai cria é perfeito. Em essência, em germe, em estado latente, nós temos essa perfeição dentro de nós todos.
Essa perfeição que está em desenvolvimento. Fomos criados simples, ignorantes da nossa condição, mas com uma condição que é preponderante, que é a perfectibilidade. Nós podemos, pelo esforço próprio, desenvolver a nossa condição de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só o tem Deus. Nós todos atingiremos um estado de perfeição relativa e assim compreenderemos cada vez mais a natureza de Deus. Então, esses valores que se encontram em germe precisam ser burilados. Por isso que o Cristo se refere: batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Quer dizer, qual que é o símbolo de bater a porta? Para que outras oportunidades surjam para nós. É o símbolo da ação. Não há o que se falar no privilégio das criaturas. Todos fomos criados e dentro de um dos atributos de Deus, que é ser soberanamente bom e justo, ele cria a todos iguais e nos passa as oportunidades de crescimento. Então, aqueles de nós que estamos despertando, todos nós que nos encontramos aqui, reunidos neste ambiente, e também os internautas que possam nos ouvir em algum momento, já temos um despertamento da consciência. Aquela miopia espiritual que possuíamos no passado já não existe mais. Parte dessa venda nós já retiramos de nossos olhos, porque estamos mais maduros, estamos buscando mais coisas, as coisas de Deus. Outrora buscávamos só as coisas da matéria. Agora não. Agora nós queremos algo mais, queremos ser melhores. E essa busca já é um grande avanço, esse despertar da consciência. Então, vamos continuar burilando o que nós temos latente dentro de nós, esse esforço diário para sermos melhores. Por isso que fala aqui, inspiram e animam em todas as vicissitudes que deve enfrentar e pelas quais deverá passar inevitavelmente. Nenhum de nós está aqui no regime de exceção. Todos nós passamos pelas vicissitudes da vida, pelas alternâncias, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, seja de qual matiz for. Nos relacionamentos, nas condições materiais, profissionais, de sustento, qual será? Cada um de nós que faça a sua reflexão. Os sofrimentos que cada um de nós passa, mas com a consciência de que essas vicissitudes também são oportunidades. A partir do momento que passamos por elas, nós temos que nos predispor à superação. E isso é que traz felicidade. Buscar conhecimento, buscar superar as dificuldades da vida. Ao conseguir superar esses obstáculos, nós nos sentimos, naquele momento, mais felizes, com um sentimento íntimo de ter conseguido. E isso que está falando aqui para nós, que nós devemos enfrentar com altivez as dificuldades da vida, seja quais forem. São inevitáveis, que também fala. Nós deveremos passar por essas vicissitudes, essas dificuldades, inevitavelmente, porque é uma condição do mundo em que vivemos, na inter-relação, mas também uma condição do mundo íntimo de cada um de nós, com as nossas virtudes e as nossas mazelas. É um embate íntimo. Então, olha a beleza da superação, quando eu consigo reconhecer que agora eu já consigo, pouco a pouco, reconhecer que eu sou uma pessoa melhor. Então, vamos, inevitavelmente, ter que passar por dificuldades e sofrimentos. Mas como vamos encarar o sofrimento? Abaixando a cabeça e deixando que os obstáculos se tornem maiores, porque quando você abaixa a cabeça, você não enxerga ao longe e não enxerga possibilidades, recursos, auxílios que virão. Então, que a gente tenha essa determinação de superar e de buscar e também de pedir. A todo momento é uma condição de humildade da criatura, quando ela, em estado de oração, eleva seu sentimento a Deus e pede. Né? Mas a oração, por si só,
ela também é a prática. Não se deve apenas pronunciar palavras. Rezar seria essa condição de proferir palavras. Agora, orar é algo mais especial. Oração, ação de orar, ação de se colocar como uma pessoa falível, cheia de defeitos, mas que quer ser melhor, e de fazer essa ligação com Deus, nosso Pai maior. Então, no dia a dia, esforçarmos por sermos melhores, adquirimos mérito. E ao adquirirmos mérito, quando as situações, as dificuldades se mostram para nós, por termos mérito, Deus nos auxilia constantemente. Nenhum de nós está órfão do auxílio da espiritualidade superior, que nesse caso são os prepostos de Deus. Então, a partir do momento que é reconhecível que essa pessoa está se esforçando, as dificuldades ela deverá enfrentar como uma condição unicamente e exclusivamente individual de superação. Por isso que Jesus fala que a cada um de nós, a cada um a sua cruz. A caminhada é individual. Mas quando nós nos ajudamos, o fardo se torna mais leve. Deus não coloca fardos pesados, né, sobre ombros que não conseguem suportar. Então, reconhecendo a nossa natureza, o nosso estágio evolutivo, a espiritualidade amiga e superior, sabe daquilo que nós precisamos. E ao pedirmos com humildade, seremos atendidos na pauta do nosso merecimento, mas também nem tudo que nós pedirmos seremos, porque às vezes, pela nossa imaturidade espiritual, nós solicitamos coisas que não seriam boas para nós e não temos o entendimento ainda disso. Então, analisando o nosso contexto, o nosso mundo íntimo, os espíritos amigos, eles vão estar sempre nos auxiliando. Esse é o primeiro parágrafo do livro Dias Gloriosos de Joana. Então você vê o tanto que a gente consegue depreender de poucas palavras. Aconselho que vocês possam depois obter o livro em PDF na internet e ler na íntegra, porque realmente é maravilhoso. Quando fala-se de dias gloriosos, a gente vai encontrar uma riqueza de conhecimento impressionante no livro dela, Joana de Ângeles. Segundo parágrafo que eu selecionei dos vários capítulos que tem o livro, fui pensando alguns textos, né, para que a gente fale sobre a valorização da vida. Ela continua: o seu crescimento se dará sempre pelos processos de harmonia, isto é, equilíbrio e alteração de conduta, que não significará certamente desajuste, mas que desenvolverá novas capacidades de enfrentamento das circunstâncias e processos inerentes à evolução. Olha que interessante quando fala assim para a gente: harmonia nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Harmonia no mundo subatômico como no cosmos. Harmonia, para quem tem olhos de ver, em tudo que existe. E também harmonia no mundo íntimo de cada um de nós, nos nossos relacionamentos. E isso predispõe que nós busquemos esse equilíbrio nessa harmonia universal diante das leis de Deus. Toda vez que eu entro em desarmonia, em desequilíbrio, por rebeldia, muitas vezes, da criatura em relação ao Criador, a gente, então, vai colher situações mais difíceis, mais penosas. Mas aqui fala da alteração da conduta. Então, é um movimento de quase que pendular, né? Sabe o relógio de parede dos nossos avós, que tinha aquele movimento pendular? Ali tem um equilíbrio, né, no movimento desse mecanismo, fazendo só uma analogia com as nossas vidas. Se esse movimento ele começa a ser muito extremista, para a direita ou para a esquerda, não estou querendo aqui fazer nenhuma analogia com questões políticas, mas é nos relacionamentos, nas questões comportamentais do dia a dia, pode ser também nas questões políticas, né? Extrema direita, extrema esquerda. Não existe harmonia nos extremos, existe harmonia no movimento em equilíbrio. Então aquele mecanismo, ele tem, se o pêndulo para, o mecanismo para.
mas não há como parar o progresso. É uma lei inderrogável. A lei de progresso, qualquer um de nós que queira estagnar e ficar na inércia, seremos, em algum momento, levados com o aguilhão do sofrimento a nos movimentar novamente. E esse movimento pendular, que não deve ser aos extremos, mas deve ser buscando essa harmonia com Deus, ele vai fazer então que a gente sempre busque ampliar as nossas capacidades. É o que ela fala aqui, desenvolver as nossas habilidades de seres humanos, as nossas habilidades de irmãos, de fraternidade. Não é? Quando a gente fala de fraternidade, frater, nós estamos falando de irmandade. Quando nós, então, reconhecermos que para vivermos melhor e valorizar a vida, eu tenho que valorizar a vida do meu irmão também. Não é o que Jesus nos ensina, que somos todos irmãos dele. Ele é o irmão maior. Nós somos aqueles irmãos que ainda estão despertando pouco a pouco, filhos do mesmo Pai. Então, esse reconhecimento é que vai fazer com que a gente amplie a capacidade de entendimento, as habilidades para passar pelas dificuldades e também a aquisição do patrimônio do espírito imortal. Continua Joana. Todo esse programa se torna factível, quer dizer, é possível de se alcançar, se o indivíduo se propuser a tarefa do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o sábio da antiguidade. Ao buscar me conhecer, eu reconheço as coisas que preciso melhorar, reconheço os avanços que já atingi e então defino o que fazer, a meta a alcançar e o objetivo mais elevado. Então, o autoconhecimento é uma situação sem a qual não é possível avançar. Se eu sou a pessoa que eu acho que eu sou. Vocês acham que eu sou uma pessoa, mas quem de fato eu sou? Sabe, essa reflexão íntima que a gente deve fazer. Então, o autoconhecimento, como já dizia o sábio, é fundamental para avançar. Descobrindo a própria realidade, que ultrapassa o limite da sua corporalidade. Olha que bonito. E avança pela senda da imortalidade. Então, reconhecendo, todos nós que estamos aqui dentro da casa espírita, sabemos que as condições basilares da doutrina são essas: Deus, Espírito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Não é? Quando a gente fala, então, dessa corporalidade e da imortalidade, é uma condição nossa íntima. Então, ao reconhecer que temos infinitas possibilidades pela frente e que já tivemos muitas oportunidades no passado, eu reconheço, então, que eu tenho condição não de postergar o meu avanço, quanto mais prorrogarmos aquelas reparações e os ajustes pessoais que eu devo fazer, mais eu prorrogarei o meu estado de felicidade mais duradouro. A felicidade que eu vou buscar na posse das coisas que são efêmeras, que o mundo oferece, traz alegria, mas isso não é a real felicidade. A real felicidade nós vamos encontrar quando a gente fizer esse trabalho íntimo de despertamento. Então, a gente vai percebendo o que eu preciso fazer, né? Entendendo essa condição de espírito que não deve, que é herdeiro do passado e que não deve prorrogar indefinidamente o que deve ser feito intimamente para nos tornarmos melhores. É o que Joana está falando aqui. E ela continua. Passo contínuo estabelece as metas existenciais. O que nós estamos estabelecendo para cada uma de nossas vidas? Essa é uma pergunta fundamental. O que eu desejo? Já obtive muitas bênçãos do raciocínio, da inteligência, das lembranças de situações vividas. O pensamento hoje, a partir do momento que a gente já não está mais numa condição de primitivismo, nenhum de nós aqui está mais, mas o que eu tenho como patrimônio do espírito imortal? Muitas aquisições, mas também alguns erros do passado. Então, ao despertar,
e estabelecer dentro dessas metas existenciais ser melhor, etapa a etapa, sem pressa angustiante, sem ansiedades que não constroem, né? Porque a ansiedade muitas vezes mostra para nós aquele desejo de no futuro ser melhor, mas a gente está sempre ansioso, sempre esperando e não vivencia o presente. A depressão, ela está ligada com as questões do passado, de erros clamorosos que cometemos. E isso aflora do subconsciente, mesmo que a gente não consiga externalizar e expressar o que sentimos. Nós somos esse ser. Nós, dentro de uma mente, de um espírito, dentro de cada um de nós, nós temos esse patrimônio que vem lá dos porões da mente, das situações vivenciadas no passado, do subconsciente, do inconsciente para o consciente e o superconsciente, que é aquela projeção do futuro de um ser que quer ser melhor. Então, a coragem para vivermos e termos a alegria necessária ao reconhecermos as dádivas que recebemos diariamente. É o que Joana está falando para a gente, que a gente deve se predispor sem ficar prorrogando. Hoje, a gente já tem que ser melhor. Amanhã, um pouco melhor. Passo a passo, o que ela usa aqui, etapa a etapa. A gente constrói isso, esse homem mais feliz. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase interessante também que fala o seguinte: o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, o que está falando aqui, na condição que nós nos encontramos, todos nós, ainda de uma condição não de espíritos superiores, mas de espíritos ainda imperfeitos que querem ser melhor, nós trazemos esse estado de infelicidade, nós nos questionamos muito sobre a razão da vida, né, os propósitos, o que nós precisamos fazer, essa autorreflexão nós fazemos constantemente. Mas o que ela está falando aqui, que dentro das leis de Deus, não é algo que vai vir de fora para dentro. Ela menciona aqui salvar-se a si mesmo. Não há como delegar ao trem, a terceiros. É um movimento íntimo que cada um deve percorrer. É o que fala. E para isso a gente precisa ter vontade. A vontade ativa, a força de vontade e a coragem. A coragem para sair de uma condição de comodismo, de inércia, para fazer esse movimento de renovação. Continua Joana. Devendo se impor vigilância constante e oração frequente, para livrar-se da própria mesquinhez em forma de paixões perturbadoras. O que ela está falando aqui, Joana? Vigilância constante. É o que Jesus também nos ensinou. Orai e vigiai. Orai para fazer essa conexão com Deus. E quando a gente faz essa oração, a gente se eleva. A gente consegue enxergar diferente o mundo que nos cerca, de uma maneira mais transcendental, mais essa conexão com o belo, com as coisas que realmente importam. Mas logo em seguida, pela minha própria condição de inferioridade, eu já dou uma recaída. Então eu sou assim, eu sou esse ser que tem altos e baixos. Aí por isso que o Cristo fala que a gente faça essa oração para se elevar, mas que seja vigilante para tentarmos nos manter numa condição de elevação. É fácil? Não tem ninguém aqui falando que é fácil. Mas é um movimento necessário. Porque se você não é vigilante, você é invigilante, todas as portas largas do mundo podem te oferecer oportunidades de novas quedas, de novos processos de remorso e de adoecimento. Então, toda vez que nós reconhecemos as nossas mazelas, a gente fica infeliz. E quando usa a analogia que o Cristo fala sempre para a gente
Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha: mova-se daqui para acolá. Quando Jesus ele faz essa analogia, ele está falando da montanha, não é da montanha física, mas da montanha de erros do passado, clamorosos, né, de viciações que nós carregamos conosco, a nossa bagagem espiritual. Né? Então, a gente pode, imagina uma bolsa cheia de pedras, comparando com os erros que cometemos na nossa trajetória, no nosso caminhar. E isso é patrimônio nosso. Se eu cometo erro, mais uma pedra aqui para mim depois me despojar dela. Então, quando a gente imagina nas nossas costas uma mochila bem grande, bem pesada, que trespassa o meu corpo, ela não me permite passar pela porta estreita, que o Cristo também se refere. Só passa pela porta estreita aquele que conseguiu se despojar dessa bagagem, dos erros do passado, dessa montanha de erros do passado. Então, as portas largas que o mundo nos oferece, com todos os recursos hoje em dia, né, os recursos tecnológicos, os recursos, as alegrias que o mundo oferece, não são as alegrias que o espírito precisa. Estou falando só quando vive-se numa condição de ilusão, buscando desenfreadamente a alegria que é, muitas vezes, vivenciada pelas paixões. Né? Então, o caminho da evolução é o amor. O caminho vivido pelas paixões, ela sempre traz um efeito rebote ali de infelicidade. Esse movimento é despertar e deixar as pedras, essa montanha de erros do passado, e não mais cometê-los, né, os erros, e endireitar a jornada. Foi por isso que o Arnoldo falou na prece de abertura, quando ele menciona Jesus. E quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que o Arnoldo falou na prece de oração. Quer dizer, Jesus é um espírito puro. E um espírito puro vive a plenitude da felicidade em trabalhar pelo outro, em trabalhar por uma humanidade. Um espírito crístico faz isso. E quando ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele já conhece Deus na sua essência. E esse espírito sabe, porque já percorreu uma trajetória, porque Deus, ele é soberanamente bom e justo. Ninguém é criado anjo. Nós nos tornamos espíritos puros. Somos todos criados iguais. Então, o Cristo também fez esse movimento, essa trajetória de progresso intelectual, de evolução espiritual, até se tornar um espírito puro. E ele, ao falar que para ir para Deus, ou para vir para Deus, é porque ele já tem Deus dentro do seu coração, né? É esse o caminho do exemplo que ele nos prega. É o exemplo de fazer o bem, é o exemplo de ter um amor incondicional, da prática da caridade. Lembra do Jesus como guia e modelo de perfeição. Tudo que ele fez, de tudo que nós sabemos da história dele, todos os ensinamentos que ele verbalizou e que, acima de tudo, ele exemplificou, ficaram registrados para a história da humanidade através dos apóstolos e depois dos discípulos, que foram registrando. Né? Jesus não instituiu nenhuma religião. Se hoje nós temos centenas, milhares de religiões, na questão tanto oriental quanto ocidental do nosso planeta, principalmente do cristianismo, Jesus não instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana, né, em termos de Estado e de poder da época, trouxe para si a questão religiosa e estabeleceu premissas, né, nos concílios. Mas Jesus não instituiu religião. Ele ensinou para a gente que por religião é o amor. É a frase de Leon Denis. Leon Denis fala isso. Por religião, o amor. Por templo, o universo. Por altar, a consciência. Por imagem, Deus. Por lei, a caridade. Então, quando Leon Denis se refere a isso, ele está falando assim: por religião, o amor, independentemente de religião. Por templo, nós estamos aqui, num templo, numa casa espírita.
Então, é importante, é necessário que todos estejam presentes aqui, de maneira disciplinada, todas as semanas? Não necessariamente. Porque quando Jesus fala assim que a gente deve entrar para o nosso quarto e em secreto rezar a Deus, orar ao Pai, ele está falando que esse quarto não é um lugar, não é um templo. É entrar para dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos e pedir a Deus apoio, pedir coragem para viver, alegria de viver, que é construída diariamente. Entende? Então, Leon Denis é muito feliz nessa frase dele, por lei a caridade. Olha que coisa mais bela, né, que a gente não deve desviar dessa lei, se a gente quiser ser realmente mais felizes. Então, essa frase de Leon Denis resume bastante essa questão do que nós devemos interpretar como religião, como altar, como imagem. Não importa. Se você tem necessidade de uma imagem de algum espírito superior ou puro, que é por alguma outras religiões chamado de santo, se é necessário ter essa imagem para que eu possa fazer a minha conexão com Deus, que seja. É uma necessidade que a pessoa tem. Mas é fundamental? Não. Eu posso fazer essa conexão com Deus sem precisar de intermediários. Entende? Então é esse despertar que a gente vai tendo e a gente vai desenvolvendo isso para a gente não ficar muito preso a ritualísticas, né? A dogmas. A gente precisa buscar o esclarecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: coragem, amigos, tendes o Cristo, o vosso modelo. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar. Ao passo que vós tendes a expiar o vosso passado, e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Essa frase foi dita por um espírito amigo na cidade de Havre, na França, em 1862. Então, esse trechinho foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é só vocês também fazerem um download lá do PDF na internet. Então, está falando assim: coragem, amigos, que vocês possam usar o modelo de perfeição e o guia, que é o Cristo, e que vocês devem ser sede, quer dizer, está conclamando a gente, sede cristãos. O bom cristão é o que pratica os ensinamentos de Jesus, né? Que a gente deve ser paciente, mas que a gente tem que nos fortalecer. E como a gente vai fazer isso? Buscando seguir o caminho de Jesus, né? A gente vai espiar o passado, com certeza, somos herdeiros de nós mesmos, dentro da lei de causa e efeito é necessário fazer a reparação, mas a gente tem que lançar o olhar para o futuro, um olhar esperançoso, de fé. Quando a gente conseguir estabelecer essa fortaleza dentro de nós mesmos, de enxergar uma luz no fim do túnel para quem esteja num processo muito exacerbado de sofrimento nesse momento, levantar a cabeça e enxergar, sim, que a gente tem muitas possibilidades, muita esperança e fé. É o que Jesus está nos conclamando, que a gente possa ser essa pessoa que é um cristão. Ao sermos cristãos, a gente vai encontrar o sentido da vida. E continua no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. É o que a gente falou agora há pouco. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, está conclamando a gente. Vamos nessa empreitada, para removerdes essa montanha de iniquidades. Esse é o caminho que deve ser percorrido. Para que a gente tenha a alegria de viver, a gente tem que ter essa lucidez, esse despertamento. E é isso que está falando aqui para a gente. Porque o avanço é incessante. Lembra quando a gente falou da lei de progresso? Nada fica estático no universo. O universo é dinâmico.
tudo tem harmonia, tudo tem perfeição. Então a gente tem que também, dentro de nós, naquele estado de germe latente que a gente falou logo no início da nossa fala, a gente tem que burilar isso. Burilar as coisas, a perfeição que a gente tem, né? Os sentimentos. É isso que está conclamando, que a gente possa se fortalecer para daqui a pouco irradiar para os outros como exemplo, como o Cristo também é um exemplo para a gente. Daqui a pouco, o nosso esforço de transformação íntima vai começar a ser observado pelas pessoas que nos cercam. De mudança. Nossa, Fabiano encolerizava com qualquer coisa, agora ele está mais calmo, mais tolerante. Então, quando eu pedi a Deus paciência, Ele me deu oportunidades de desenvolver a paciência. E a tolerância com o outro, por que não eu teria? Porque eu sou cheio de defeitos, eu vou ficar observando o argueiro nos olhos do outro e não vejo a trave no meu olho, como Jesus nos ensinou. Entende? Então, o perdão, a todo momento, como criaturas falíveis, a gente precisa do perdão de Deus. Então, por que eu não perdoaria aqueles que me cercam? Então, é a compreensão, a tolerância, o perdão, que Jesus se referia também, já se referiu. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Doe de si para o outro, porque o outro doando dele para você também, juntos a gente cresce, pelo exemplo e pelo esforço, que é realmente necessário para sermos mais felizes, é o que ela está falando aqui. Olha, predominante no íntimo do ser, Joana é incrível, esse estado de bem-estar encarrega-se de predispor a novos tentames felizes, que o impele à conquista da felicidade. Olha que interessante. O bem-estar que nós possamos sentir, mesmo que ainda não duradouro, ele nos predispõe a que a gente tente continuar estando nesse estado de felicidade ainda efêmera. Então, eu me sinto bem e eu quero continuar, mas como continuar? Como ter a felicidade duradoura e não efêmera na posse das coisas? Já é uma compreensão que a gente pode ter. Eu não vou ser feliz ao possuir, ao ter. Eu vou ser feliz ao buscar ser um cristão, ser uma pessoa melhor. Então, pouco a pouco a gente desperta. E é isso que ela está falando aqui, ó, que a gente vai nos impelir ao despertar e ao buscar ser melhor a essa condição de felicidade. E ela continua. Em qualquer situação, pois, em que se encontre o ser pensante, nós todos, a sua fonte de irradiação psíquica deve estar em perfeita sintonia com o psiquismo divino. Não é bonito a frase de Joana? A harmonia do meu psiquismo, deixando a egolatria, né, o orgulho, o egoísmo, pouco a pouco, nos despojando dessas mazelas que eu carrego comigo, de achar que eu sou mais importante, de achar que todos têm que me favorecer. Tá vendo que é o contrário, o movimento é o contrário, de ser caridoso, de fazer pelo outro, de se te convidarem para andar 1000 passos, ande os 1000 passos e mais 1000 outros passos que Cristo também nos conclama. Tá vendo? Então, a gente vai entrando em harmonia com o psiquismo divino e não ficando fechados numa concha do meu psiquismo ainda muito egoístico. Aí que está uma das chaves que Joana está nos propondo. E ela, inclusive, fala para a gente: retempera o ânimo e refaze o conceito sobre aquilo que te mortifica injustamente, aproveitando-te dos tesouros de que dispões para os aumentar, investindo-os no próprio como no bem a favor do teu próximo. Então ela está falando aqui para a gente o seguinte, aumente os tesouros, acumula o tesouro que a traça não come e a ferrugem corrói e que os ladrões roubam. Não é isso que Jesus ensina para a gente? Não é esse tesouro. A gente deve acumular outro tesouro. Qual é o outro tesouro? É o tesouro do coração, dos sentimentos.
do relacionamento em harmonia, do equilíbrio no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, da satisfação de fazer um ato de bondade, né? A caridade, não apenas de coisas materiais, que também são necessárias, mas a caridade de dar de si para o outro, um ombro amigo, uma palavra amiga, um ouvido. Entende? Isso é que é o verdadeiro tesouro. Quando nós despertarmos, a gente vai perceber. E vai irradiar de nós, igual a Joana está falando aqui, esse estado em que vai exercer uma função exponencial, né, de arrastamento. Então, quando todos nós aqui, talvez nesse ambiente que nós nos encontramos, talvez 40 pessoas, 50 pessoas, não sei, mas cada pessoa no planeta, ela amando, ela gera essa influência que ela arrasta milhares de pessoas, como Gandhi fez, por exemplo. Gandhi conseguiu libertar a Índia do jugo do Império Britânico sem um ato de violência. Então você vê o amor de uma única pessoa consegue eliminar o ódio de milhões. Então, enquanto tinha ali todo um império desejando prosseguir com seu domínio sobre uma nação, ele consegue, então, neutralizar isso apenas dizendo para as pessoas: não vamos revidar o ódio, as ofensas e todo o mal que recebemos. Então, foi uma história muito bonita, né? Um exemplo que mostra para a gente que é possível. Isso aí foi comovendo os cidadãos britânicos. O governo britânico chegou a um ponto de que ele não conseguia mais, porque a própria opinião pública dos seus concidadãos já não era mais favorável a manter o domínio sobre a Índia. É um exemplo, tá vendo? Então, façamos como Gandhi. Gandhi, quando uma senhora chegou pró, eu estou citando um dos missionários que Cristo já enviou para nós na história da humanidade. Nós temos milhares de missionários que vieram dar o exemplo para a gente. Mas citando o exemplo dele lá do Oriente, temos muitos outros que a gente poderia citar. Mas quando uma senhora com um filho doente se aproximou de Gandhi e falou assim: Gandhi, o médico falou que o meu filho está doente, ele não pode comer carne. Aí Gandhi falou assim: a senhora vai voltar daqui 1 mês. Aí ela não entendeu, mas ela acatou, né, a determinação. Aí daí 1 mês ela voltou com o filho e Gandhi conversou com o filho. Olha, meu filho, já que há recomendação médica, é importante que você se esforce e tal, porque você vai conseguir sarar desse problema que você está tendo aí de saúde. Recomendação médica, a gente precisa atender. Aí conversou com o menino, tudo direitinho, né? E aí depois a mãe perguntou: mas Gandhi, você me pediu para voltar daí 1 mês, eu não entendi. Por que você não conversou com meu filho naquele momento? Aí ela falou assim: porque eu comia carne. Então, ele comia carne. Como é que ele ia falar para uma pessoa fazer uma coisa diferente? Tá vendo? Então, é outra coisa também. Eu estou aqui lendo, estudando e repassando no nosso estudo em grupo algumas coisas que eu li. Mas será que eu pratico tudo isso que eu estou lendo aqui? Certamente que não. Então eu não estou falando para que vocês possam fazer. Eu estou falando para mim mesmo. Esforçando para mim deixar de fazer as coisas erradas que eu faço, como espírito imperfeito ainda, né? Então não adianta a gente ficar só falando. Nós temos que partir para a ação, para a prática, no dia a dia, no esforço pessoal. Então, se quisermos sermos mais felizes, temos que ter coragem para passar pelas dificuldades, as vicissitudes, mas também temos que ter alegria de viver. E a alegria a gente vai conquistar seguindo os caminhos, as pegadas do Cristo. Ok? Então, nós agradecemos a todos, que a gente possa se predispor a fazer esse movimento de renovação. Muito obrigado.